Olá, seja muito bem-vindo ao Condotalk. Eu me chamo Henrique Cavalcante, sou contador, perito, auditor e especialista em gestão condominial, assessoria condominial e auditoria condominial. E eu sou Adriano Oliveira, advogado, especialista também em condomínios. E hoje nós teremos aqui com vocês uma conversa muito interessante sobre condomínios, né? Essa é a nossa função, trazer bate-papos interessantes que melhorem a vida dos condôminos. Isso, vamos unir o financeiro, a auditoria, o contábil, a gestão condominial, né? E contar com a colaboração dos nossos convidados, né? Para enriquecer o nosso bate-papo com assuntos da área condominial. E hoje a gente tem um tema muito importante. A gente resolveu trazer aqui um especialista para falar sobre elevadores, né? A saúde, manutenção, todos os temas relacionados a elevadores, e a gente tem aqui uma autoridade no assunto. Exatamente. Hoje está conosco o senhor Roberto Werneck, engenheiro mecânico especializado em manutenção de elevadores, emissão de pareceres, na verdade, né, de elevadores. Tá? Roberto, conte um pouco para a gente aí da sua trajetória, do seu trabalho. Mas antes de você começar, Roberto, me permita fazer só um pequeno parêntese aqui para a gente falar dos nossos parceiros, né, nossos patrocinadores. Exato. O pessoal que ajuda, né, o nosso podcast a existir, né, e que contribui, né, para que a gente traga semanalmente um conteúdo de relevância, né, para os nossos ouvintes, né. Gostaria de agradecer a Caires Engenharia, empresa especializada em engenharia em construção, reforma de condomínio, parceiro nosso também de longa data, tá? Gostaríamos de agradecer também ao Grupo Alerta, né? Empresa líder no mercado baiano da área de portaria, também um parceiro nosso aí de longa data. E agradecemos também a Impressões Gráficas, a gráfica que colabora aí com o nosso projeto, acreditou aí nesse projeto inovador que a gente pensa em trazer para vocês aqui como Henry já mencionou, informações compartilhadas aqui sobre contábil, jurídico, sempre trazendo um especialista de alguma área adicional aqui para enriquecer. E além da Impressões Gráficas, a gente também tem o nosso parceiro e amigo também, Braz da Braz Corretora, né, corretora de seguros, que é um grande parceiro nosso aí que também apoiou o nosso projeto desde a fase inicial, né? Então agradecemos muito, especialmente aqueles que acreditaram no projeto aí desde essa primeira hora. Ok, então, Roberto, por favor, se apresente, fale um pouco aí da sua trajetória, né? Como você chegou aí a trabalhar com essa área. Roberto Werneck, engenheiro mecânico. Eu fiz mecânica aqui na Bahia. Eu sou mineiro, cheguei aqui no ano de vestibular, né? E comecei a trabalhar na indústria de petróleo. E pelas coisas da vida, a vida nos conduz para uns caminhos interessantes. Meu sogro administrava condomínios e resolveu trabalhar com elevadores, que ele percebia uma carência nessa área. E me chamou. Aí nós montamos uma empresa. Isso no idos de 1984. De 84 até 89, foi o ano que ele faleceu, 89, eu fiquei na indústria. E trabalhava sábado, domingo, de noite, com elevadores, fazendo análise, fazendo vistoria, às vezes, fim de semana. Em 89 ele faleceu, aí eu larguei a indústria e assumi a empresa. Essa empresa, rodamos com ela até 2000. Em 2000 eu recebi uma oferta da Otis, elevadores Otis, a gente vendeu a empresa para a Otis.
que eles estavam montando uma estrutura de multimarcas, né? Trabalhando com várias marcas. E aí passei para o mercado de assessoria. Eu tinha uma expertise nessa área já muito grande. Comecei a trabalhar fazendo... Inicialmente, aliás, fiquei na Otis uns 3 anos como gerente dessa empresa, nova empresa. E a partir daí, de 2003, eu entrei na área de inspeção, assessoria e perícia, auxiliando condomínio, construtoras, escritórios de arquitetura, dando todo o apoio na área, desde a implantação do elevador, montagem, entrega e pós-venda, né, na área de manutenção. É interessante assim que um assunto tão importante, né, assim, uma ação tão importante que deve ser adotada pelos síndicos, né, dos condomínios, né, até por questões de responsabilidade que nós vamos comentar mais à frente, né, mas assim, ela se tornou assim algo mais em voga, né, mais na vitrine, infelizmente, como tudo, né, que acontece no nosso país, né, depois de alguns eventos que andaram ocorrendo aí aqui na cidade de Salvador, né, envolvendo elevadores, né. Então, acidentes, né, na verdade. Acidentes, né? Acidentes. Eventos é forma de falar. Acidentes, né? Tanto que aí, assim, as pessoas, né, os síndicos, os condôminos começaram a ficar preocupados, né? E aí, assim, a procura, né, pelo serviço de emissão de pareceres, né, acerca da estação de elevadores aumentou bastante, não foi? Aumentou muito. Esses últimos acidentes que teve com elevadores aqui em Salvador, eu participei de vários, eu faço perícia. Esse último de maior remonta foi ali no Horto. Esse foi você que emitiu um parecer lá também? Eu dei um parecer, eu dei um apoio para o pessoal da Polícia Técnica. Sim. Eu apoiei a Polícia Técnica, porque eles precisavam o acidente foi um acidente, 2 vítimas, né? Um prédio que foi crítica a situação. Não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa que está, vamos dizer, está judicializado, tem todo um processo, então deixa o mercado ou as empresas ou os advogados tratarem desse assunto, mas a gente deu apoio para eles nessa área. Roberto, assim, qual é assim, a principal diferença da manutenção preventiva que hoje, né, os condomínios já possuem as empresas contratadas para fazer essa manutenção e o teu trabalho, a emissão do parecer ali, né? Porque assim, não é a mesma coisa, né? A gente sabe que as empresas de manutenção, de certa forma, emitem ali um diagnóstico, né? Um relatório de diagnóstico da manutenção mensal deles, tá? Mas assim, tem até um conflito de interesse aí, né? Porque eles mesmos fazem a manutenção, e então como é que eles vão emitir um parecer sobre o trabalho deles mesmos, né? Então me explica qual é a diferença, né? Para o ouvinte saber diferenciar, né? O que é a manutenção preventiva, né? Qual a diferença do teu trabalho para a manutenção preventiva que já vem sendo executada aí pelas empresas de manutenção de elevadores. Por força de lei, por força de segurança, por exigência do CREA, é necessário que os condomínios tenham um contrato de manutenção com uma empresa legalmente constituída, uma empresa que tenha engenheiro, uma empresa que tenha toda uma estrutura de atendimento. Nosso trabalho é ser o olho do condomínio. Eu sou o condomínio. Ou seja, quando eu faço uma inspeção, eu sou o síndico do elevador, vamos chamar assim, né? Eu estou dando subsídio para o condomínio para ver problemas ou não. Eu tenho um sonho de consumo. O meu sonho é chegar num prédio, inspecionar os elevadores e falar: esse elevador não tem nada. Tá ótimo. Eu tenho essa vontade. Já aconteceu alguma vez? Não. Longe de acontecer. Recentemente eu fiz uma inspeção num prédio que foi modernizado e foi muito bom. Estava um trabalho bom, mas ainda com problemas. Mas de todos que eu tenho visto, esse foi um trabalho relativamente bom. De uma empresa até uma empresa
não uma multinacional, uma empresa local, inclusive. Sim. Uma empresa local. Foi um trabalho que estava bem satisfatório, vamos chamar assim. Vamos, pegando esse ponto, inclusive, que eu acho que é importante a gente, já que a gente até mencionou, né, Henry mencionou agora há pouco, um acidente de grande proporção que, inclusive, foi noticiado em rede nacional, mas, assim, principalmente para quem reside aqui, foi uma coisa que chamou bastante atenção. E eu queria que você falasse um pouco sobre as normas técnicas. Assim, o que é o mínimo, vamos dizer assim, que deve ser tratado com um rigor absoluto, né, em relação à questão da segurança, porque às vezes a gente até, obviamente que é importante você fazer trabalhos um pouco mais elaborados de inspeção e tudo mais, mas eu acho que, como quase tudo na vida, o feijão com arroz bem feito muitas vezes já evita muitos problemas. O que seria, em termos de segurança e de norma técnica, esse feijão com arroz aí? O que é esse mínimo básico a ser seguido? Você falou um termo interessante, feijão com arroz. A gente deixou de fazer feijão com arroz. A manutenção de elevador, ela está... Eu não digo nem norma, eu acho que é carinho. Está faltando amor, está faltando carinho, está faltando atenção. Ou seja, hoje um técnico de manutenção, os técnicos eles são sobrecarregados, né? Você tem, cada dia mais, as empresas colocam na mão de um técnico um número excessivo de equipamentos. Então você tem uma estrutura nem sempre condizente com aquela carteira, né? Você tem uma carteira de elevadores, sei lá, 100 elevadores, 200, 300, 500 elevadores, 1000 elevadores, e você teria que ter um número X de técnicos que nem sempre é adequado, né? Você tem uma área, você tem uma terceirização muito forte de serviços, você tem trazendo os técnicos antigos se aposentando, não sendo repostos, ou vendo os meninos mais novos sem treinamento, jogando em campo direto. Então, começa a ter... um somatório. O acidente não acontece por um fato. Sim. É um somatório. É um elo de correntes que vai se fechando ali até acontecer. Né? É um ponto, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo, numa inspeção. O elevador funciona em trilhos, né? Um trilho de trem na vertical. Então ele é fixado na parede com suportes. Você tem o trilho da cabina, onde você viaja, e tem uma coisa chamada contrapeso, que faz o equilíbrio dessa viagem. Então, 2 trilhos para a cabina, 2 trilhos para o contrapeso. Em inspeções, eu achei trilhos, as fixações rompidas do contrapeso. Ou seja, coisa que eu nunca tinha visto. Ou seja, para um suporte daquele romper e ficar lá funcionando, ninguém está olhando. Você não está tendo o olho do... Então, eu vejo um despreparo das pessoas, um descaso e uma série de itens de norma que realmente tem que ser seguidas, alguns itens básicos de norma que devem ser seguidos, mas não é que seja a norma ela é uma diretriz, né? Sim. Então as empresas hoje têm tantos procedimentos de segurança, usa o cinto, usa capacete, usa luva, tem que ser usado, lógico. Mas é tanto procedimento de segurança e efetivamente o trabalho lá dentro do elevador, às vezes é menosprezado. Né? Porque o elevador é um meio de transporte, né? Muitas vezes não é visto assim, mas o elevador é um meio de transporte. Seguro, inclusive. Dizem que né? é um dos maiores... Um dos mais seguros que existem, né? Justamente. Mas para ser seguro é preciso que haja essa atenção, esse carinho com o ser humano, né? Porque Justamente. não é a máquina. A máquina é um meio. Isso. Mas assim, o elevador serve para transportar pessoas, não é isso? Você tem um carro. Você vai fazer uma viagem. O que você faz? Você dá uma revisada. Sim. Olha se os pneus estão bons.
olha se o óleo está bom, né? Olha se está tudo funcionando. Você pode viajar com pneu careca? Pode. Deve, não. Né? Então, você está sendo negligente. Sim. Então, elevador é a mesma coisa. Você tem um equipamento mecânico, elétrico, eletrônico. Você tem coisas embarcadas no elevador. Você tem elevadores mais antigos, a relé, tem elevadores mais novos, com tecnologia que é o computador, né? Mas você tem todos esses componentes. Tem componente elétrico, eletrônico, mecânico. E um técnico de manutenção, ele tem que ser de manutenção, ele tem que ter essa visão mais ampla, né? Essa visão mais multifuncional. Então não pode ser só eletrônico, não pode ser só mecânico, ele tem que ter uma visão mais aberta. E você está vendo hoje os técnicos com a visão muito na eletrônica e esquecendo o resto. A mecânica está ficando. Sim. Elevador tem uma parte. O que dá mais problema em elevador, normalmente, é onde o usuário está em contato. Portas. Porta, botão, é aquela parte que está mais em contato com o usuário. É onde nós temos mais problemas, assim, de paralisação. Se você fizer uma estatística de paralisação, portas. Aí, né, Roberto, assim, a importância do olhar do terceiro, né? Porque, assim, até de forma inconsciente, né? Os gestores, os síndicos, já fui síndico também, né? E a gente trabalha com condomínios, a gente vê muito isso, né? Assim, terceiriza, né, a manutenção dos elevadores. Então, assim, terceiriza também a preocupação. Acha assim, não, tá com a empresa de manutenção, então a responsabilidade é deles. Mas, assim, a responsabilidade ela pode ser futuramente exigida, né? Cobrada, mas assim, a vida ela não pode ser, não tem como voltar atrás, né? Então, assim, por isso, né, assim, eu entendo a importância do trabalho, do seu trabalho, do parecer, né? Da emissão do parecer ali, não de forma única, mas periódica, né? Para testar o trabalho da manutenção. Você acabou de falar aí de um condomínio que os trilhos do contrapeso, né, estavam ali rompidos. Mal fixados. Mal fixados, mas lá com certeza existia uma empresa de manutenção. Existia. E como é que não constou, né, dos relatórios da empresa de manutenção? Não estou dizendo que não tive acesso ao fato específico, né? Mas assim, mas já vi acontecer muito, né? Situações, né, que quando você faz o seu parecer, né, aponta lá e a gente olha, né, a atuação da empresa de manutenção, e aqui, de manutenção de elevadores, aqui eu falo da empresa local, a empresa multinacional, né? A gente não vê isso constando lá, né? Nos relatórios mensais, né? Como indicação, né, de ação, né? A gente vê mais as empresas assim, agindo de forma corretiva, tá? Então, o parecer, nesse sentido, me corrija se eu tiver errado. Não, é importante. Eu discordo um pouco. O mercado tem trabalhado hoje com algumas empresas de consultoria estão oferecendo serviço contínuo. Ou seja, você tem um condomínio, tem uma empresa de manutenção e contrata uma consultoria contínua, de acompanhamento da manutenção de maneira contínua. Eu discordo um pouco, porque você vai tirando a responsabilidade da manutenção. Eu gosto mais de fazer inspeções, foca a inspeção, vê o elevador que tem, apresenta, chama a empresa, vê um cronograma e deixa a empresa trabalhar. A empresa tem que ter a sua responsabilidade. Sim. Né? A empresa não precisa de um babá. Eu não sou babá de elevador, não sou. Eu tenho que fazer um trabalho, entregar esse trabalho, orientar, e a empresa tem que assumir essa responsabilidade. Né? Trazer para dentro da empresa a responsabilidade de corrigir os problemas que a gente está levantando. E normalmente as empresas ficam negligenciando. Aí você cria uma outra estrutura que é um custo para o condomínio, né? Que você tem uma coisa mensal ali, você paga a manutenção e ainda fica pagando uma coisa mensal, uma estrutura mensal de manutenção. Isso para mim... Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Seja, você tem que ter a responsabilização. Se você contratou alguém para fazer a manutenção, você precisar contratar uma outra empresa para fazer a manutenção da manutenção, né? Não faz muito sentido. De forma ordinária, de né? maneira constante. E já teve caso aqui em Salvador, acredite. Eu fui chamado para intermediar
atritos entre a empresa de manutenção e a empresa de consultoria. Estava tendo tanto atrito que eu fui chamado para intermediar. Já vi acontecer em outras áreas. Quer dizer, a empresa de consultoria emitiu um parecer ali, um relatório desfavorável à empresa de manutenção que discordou e certamente o condomínio que contratou a consultoria não acreditou, ficou na dúvida. Aí chamou um terceiro. E, na verdade, não é a questão da empresa de manutenção que não aceitou, é a maneira que esse relatório estão chegando, ou seja, as bases legais desses relatórios. Porque você tem a BNT. A BNT tem uma série de normas. Sim. Né? Hoje, a norma vigente para elevadores existentes é a NBR 16858-7. Essa norma NBR 16858 tem uma série de normas. Traço 1, traço 2, são 7 itens. Uhum. Então, ela tem várias, desde para elevadores novos, para elevadores existentes, para acessibilidade, para elevadores de incêndio. Então, tem uma série de normas. Então, a barra 7, 16858-7, ela é direcionada para elevadores existentes. Então, é um roteiro dizendo, esse elevador tem que ter isso, tem que ter aquilo, etc, etc. Claro que o elevador entregue em 1990, em 1985, em 2000, né? Ele não vai ter uma série de coisas que essa norma está pedindo, que essa norma é de 2022. Certo. Então, você não vai ter uma série de itens. Mas essa norma também, ela prioriza. Ela fala, olha, esse elevador, isso aqui é um item crítico, isso aqui é um item alto, que ele chama alto, médio e baixo. Uhum. Então, a gente faz essa avaliação. Você chegar lá, vê uma máquina que está faltando um componente, a norma fala, atualmente o elevador novo tem que ter, mas o elevador antigo não tem. Nós vamos colocar esse item, a norma diz, esse item é baixo. E tem empresas que exigem, colocam isso como item, como obrigatório, empresas de consultoria. Aí você fica naquela impasse. O elevador é antigo, não foi modernizado ainda. É um item de prioridade baixa, então não deve ter. A gente percebe, Roberto, que no nosso dia a dia, né, em contato com síndicos e tudo mais, a gente percebe que muitas vezes o síndico, principalmente o síndico que é o síndico morador, que está ali assumindo a gestão do condomínio, muitas vezes no intuito de dar o seu melhor ali para zelar pelo seu patrimônio e tudo mais, a gente percebe que na cabeça dele muitas vezes tem a seguinte ideia: eu estou indo contribuir com o meu condomínio, com a minha, o local onde eu vivo. Mas poucas vezes eu percebo a clareza dos síndicos em relação a eu estou indo contribuir e assumir responsabilidades, inclusive legais, do ponto de vista civil, criminal e tudo mais. Isso. Poucas vezes eu percebo esse nível de clareza. Aí eu passo a bola para você. Com que frequência você percebe a noção do síndico sobre a complexidade de tudo isso aí em relação aos elevadores? Eu vou dizer uma coisa meio pesada, que eu sinto. Me desculpe os síndicos, mas um dos pontos críticos de manutenção de elevadores são os síndicos. Né? Eles são... há um leilão numa manutenção. O síndico entra num prédio querendo baixar o preço de tudo. Né? Ele quer baixar o preço do condomínio, então ele começa a mexer. E começa, muitas vezes, ter uma empresa funcionando, quero baixar preço, chama outra empresa, vai trocando, já vi casos de condomínio ter uma, duas, em 4, 5 anos, você ter 4 empresas, 3 empresas. Então, isso cria, você não tem o elevador é uma máquina, você precisa ter uma sequência, você precisa ter um histórico, né? Então, na hora que você troca essas pessoas, na hora que você troca essa manutenção, na hora que você fica nessa ânsia de baixar custo, você vai dar problema.
Então, muitos dos problemas que eu encontro hoje são trocas sequenciais de empresa. É um problema. Sim. Outro problema, briga por preço. Ou seja, a única coisa que se vê é preço. Não se vê técnica. Não se analisa o quadro técnico da empresa. Não se analisa se a empresa tem estrutura. Se tem expertise, se trabalha no ramo. Por exemplo, quando eu tive empresa 20 anos quase, eu trabalhava com 2 modelos de elevador, 2 marcas de elevador. Não trabalhava com todos. E dentro dessas marcas, dentro dessas 2 multinacionais, eu não pegava todos os tipos de elevadores. Eu tinha um foco, né? Hoje você tem empresas também no mercado que trabalham mais focadas. E tem empresas que trabalham com tudo. Quando você trabalha com tudo, você não trabalha com nada. Sim. Né? Você é bom em tudo, você não pode ser bom em tudo. Então, tem empresas que são focadas, tem empresas que são mais especializadas numa marca A, tem outras que são na marca O, na marca T, sei lá, genericamente falando. Então, é um problema. Esse é um problema. Outro problema, as empresas, as multinacionais, algumas multinacionais, trabalharem com várias marcas, né? Quando você tem uma multinacional trabalhando com várias marcas, também eu acho um pouco temeroso também elas ficarem, porque elas têm interesse em pegar aqueles elevadores, vamos dizer, um elevador de uma marca A, genericamente falando. Aí vem a empresa T, pega esse elevador, ele vai querer pegar aquele elevador e transformar em T. O elevador é A, originalmente. Uhum. Ele vai querer fazer esse elevador virar T. Então, ele vai querer começar a forçar a modernizar, forçar a trocar. Às vezes não tem todos... O mercado é aberto, você compra peças, mas eles ficam, né, com dificuldade. Uhum. Então, você tem Então, o olhar do síndico, o síndico tendo dúvida, aí é a função da consultoria. É auxiliar o síndico a enxergar esse problema, a analisar um contrato, a analisar uma modernização, a analisar as quebras, o índice de quebras. Focar, olhar, colocar na mesa, ok, sai. Daqui a 2 anos, 3 anos, volta. Né? Com relação a isso, pegando aqui o gancho do estar síndico, né? Não ser síndico, né? Que acontece, é muito comum, né? É uma coisa que a gente percebe muito também, doutor Adriano, é o seguinte: muitas vezes o síndico ele quer dar uma resposta aos moradores, tá? Então tem ali elevadores antigos, né? Que, né, só vem passando ali por manutenção corretiva, e aí os moradores começam a reclamar que o elevador vive tendo problema, vive não sei o quê, e aí, para dar uma resposta, né, conforme no futebol, o pessoal troca a empresa. Certo? Mas muitas vezes, isso eu já presenciei, eu estou hoje num condomínio, nós estamos presenciando isso, tá? O elevador dando problema constantemente, a empresa já sinalizou, entendeu? A empresa já sinalizou, aqui vocês precisam fazer um parecer, né, sobre a situação real dos elevadores para aí, né, tomar as providências. Então a empresa já sinalizou, não é culpa dela, ela já fez a sinalização. Mas o síndico, que muitas vezes é estar síndico, acaba, então troca a empresa, né? Troca a empresa porque está dando problema. Aí a outra empresa entra e vai continuar dando problema, entendeu? E muitas vezes talvez nem chame a atenção como a anterior chamou, entendeu? É essa questão, né? Ou seja, você não pega o problema. O problema é o quê? O elevador está precisando trocar a peça A. Mas é caro. A empresa está sinalizando, tem que trocar a peça A. É caro. O síndico está com dúvida? Chama a consultoria. Se tem uma dúvida, chame. Agora, o trocar, aí chega a empresa, não precisa trocar não. Eu dou um jeito. Aí vai lá, pode até resolver, né? Fazer um paliativo, daqui a pouco começa a dar problema de novo, daqui a pouco tem um acidente. Então, eu sou muito... Eu já cheguei num prédio uma vez, num condomínio, um prédio novo, recém-entregue, a montadora, a empresa multinacional que entregou os elevadores, dando problema, muito problema. Eles tiraram a multinacional e colocaram outra empresa.
Não é por ser multinacional, por ser local, mas trocaram a empresa que instalou os elevadores. Quando eu vi o tempo de instalação que tinha sido instalado, menos de 5 anos, e a empresa tinha recém saído, tinha acho que 10 dias que tinha assinado o contrato, eu cheguei, olhei o problema e falei assim, volta com a empresa antiga. Porque senão vocês vão gastar muito dinheiro. Voltou, eles voltaram, a gente fez um relatório, fez um acompanhamento, a empresa que instalou corrigiu junto com a construtora e o elevador melhorou. Então não foi a troca da empresa, foi olhar o problema. Porque todas as áreas envolvem conhecimentos técnicos, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente percebe, nós somos prestadores de serviço, eu tenho meu escritório de advocacia, o Henry tem o escritório dele, né, de auditoria e contabilidade, enfim, você na condição de engenheiro, provavelmente a gente sente isso, cada um no seu momento, em suas, com situações específicas, mas o problema é mais ou menos o mesmo, pegando até aquilo que você falou em relação a preço, né? Em condomínios é muito comum essa coisa de que eu preciso encontrar o mais barato, o que às vezes é um pouco diferente da lógica de uma empresa, né? Que uma empresa vai contratar um profissional de determinada área, ele vai fazer uma averiguação e vai escolher o melhor que ela acredita ser o melhor para aquela determinada circunstância. Às vezes, nos condomínios, essa mentalidade não existe, né? Quase nunca existe, para falar a verdade. Então, se escolhe o mais barato. E, verdade seja dita, não existe nada que seja muito bom e muito barato. O que é bom, o serviço bom, muitas vezes é caro. O produto bom, muitas vezes é um produto caro. Então, assim, porque a qualidade tem um preço, né? Então, nesse caso, como é que se dribla isso? Considerando que manutenção, equipamento de elevador também normalmente é caro, são equipamentos que têm um custo elevado. Como é que o síndico consegue equilibrar essa questão de prestar um bom serviço, mas ao mesmo tempo continuar se preocupando com as finanças, uma vez que um síndico ele está também lidando com o dinheiro público, vamos dizer assim, ele está administrando recursos de terceiros, né? Então ele não pode, diferente de um dono de uma empresa, eu no meu escritório eu tomo as decisões. Se eu escolher um serviço ou um produto caro, isso está nas minhas mãos. Mas na condição de síndico, a lógica é um pouco diferente. Como é que você acha que um síndico... o que é que você teria a orientar em como lidar melhor com esse desafio? Não existe almoço de graça. Se ele acha que está fazendo um bom negócio, baixando o preço, vai estourar em algum lugar. Ou na troca de peças, ou na prestação de serviço ruim, ou no acidente, ou no sucateamento do equipamento. De alguma maneira, ele vai pagar. Algum momento ele vai pagar isso. O mercado tem empresas, você tem uma empresa fazendo manutenção, e o síndico quer baixar o preço. Aí tem empresas que oferecem, às vezes, 6 meses de gratuidade, principalmente as multinacionais fazem muito isso, oferece 6 meses de gratuidade, porque ela tem caixa, né? Ela tem, né? Consegue, às vezes, dar um desconto enorme. Dá 6... Elas vão perder? De alguma maneira, ele vai recuperar esse dinheiro. Sim. Vai ser trocando peças, fazendo modernização, deixando de fazer lá na frente, querendo vender o elevador novo. Alguma coisa vai acontecer, né? Não tem almoço de graça. É bom ter essa clareza, né? Não, tem que ter, né? Outra coisa, o tipo de contrato. Às vezes o síndico tem um contrato, é muito comum hoje, você tem um contrato, por exemplo, vamos dizer, um contrato com cobertura de peças. Dentro do contrato com cobertura de peças, tem que ter muito cuidado. Tem vários contratos com cobertura de peças, com cobertura A, B, C, D, que as pessoas não percebem. Meu contrato tem cobertura de peças também. Tem? Ok.
Aí você compara, tem um que cobre muita coisa. Tem outro que, por exemplo, não cobre máquina, não cobre cabo de aço, tem que trocar óleo, paga, sabe? Paga coisas que não pagava no passado, hoje em dia. Então, o que o mercado está fazendo? Achatando a lucratividade das empresas. Achata. Vou dar um exemplo. Um prédio, vamos pegar um exemplo aqui, um prédio com 30 apartamentos. Praticamente todo mundo tem internet em casa, né? É difícil você ter um prédio alguém que não tem internet em casa. 30 apartamentos. Uma internet custa quanto hoje? R$100, mais ou menos? Vamos por 100. Sim. Pode ser até mais. R$100 vezes 30 são R$3.000. Ou seja, aquela comunidade está pagando R$3.000. Cada um paga R$100 individualmente. E esse prédio tem 2 elevadores. 30 apartamentos, 2 por andar, 15 andares, vamos pôr assim. E o pessoal paga de elevador 900, 1.000, 1.200. Não quer pagar 2.000, 2.500, 3.000. Então, se você ficar sem internet um dia, dá problema. Mas não vai matar ninguém. Não vai ter acidente. Agora, fica sem elevador um dia. Né? Fica sem os 2 elevadores um dia. É um caos dentro de um prédio. Principalmente se tiver idoso, criança, né? Alguém precisando de socorro. É o mesmo número. Aquela comunidade está pagando 3.000 por internet e não quer pagar 3.000 por elevador. Algo que seria muito mais essencial, olhando por esse... Tem um prédio aqui, me falaram, eu não sei, tem um prédio aqui, um desses prédios que tem várias torres, né? Que eles pagam de jardinagem o dobro do que paga para manutenção de elevador. A jardinagem, todo... Paisagismo, né? Paisagismo e tal, que é grande, né? Realmente é grande, mas eles estão pagando hoje o dobro do que paga para manutenção de elevador. Tem alguma coisa errada. E aí, como você falou, né? Tem N empresas no mercado, né? Aí tem aquelas empresas que puxam o preço para baixo, né? E aí as outras acabam, né, sendo obrigadas também a puxar para baixo. Agora, e aquilo fica sendo o novo normal. Eu estou fazendo um trabalho no mercado, se o pessoal quiser baratear, eu não gosto de olhar preço. Eu não gosto de olhar preço de material, senão eu me contamino. Eu gosto de olhar a norma técnica. Eu até brinco, né? Eu olho tantas normas que eu sou casado com a norma. Minha esposa é a norma. Então, a norma está na minha vida, literalmente. Então, as empresas, elas fazem esse trabalho de baixar preço, e vai ter que sair de algum lugar. Né? Mas tem empresas já no mercado que estão buscando um preço e não baixam. Eles não entram, já tem empresa fazendo isso hoje. Graças a Deus estão fazendo. Então, empresas inclusive empresas locais, que eles estão segurando, ele falou, olha, daqui eu perco o cliente, mas não vou entrar nessa briga, porque eu não vou prestar um bom serviço. Né? Se eu entrar nessa briga, eu não vou prestar um bom serviço. Né? Eu vou perder, eu não vou entrar nesse leilão de preço. Né? Agora, Roberto, em determinado momento aí você falou sobre modernização. Tá? A gente sabe que o parecer, ele visa, né, observar se, né, os equipamentos, os elevadores estão em acordo com as normas regulamentares. Né? E as normas, por sua vez, né, elas versam, né, especificamente sobre segurança. Tá? E modernização, né, o que a gente ouve, né, o que a gente vê no mercado, é um termo popular que se usa, né, a gente vê muita perfumaria, né? Trocar ali um piso, colocar um inox nos elevadores, vai ficar bonito, né? Que não tem muito a ver com segurança, com o seu parecer, né? Seu parecer, né? Nós tivemos um caso recente, né? Onde você apresentou um parecer de um condomínio que nós atuamos, né? E na cabine estava até arrumadinha a cabine, né? E aí você mostrou, você disse, ó, aqui, trocou-se o piso e colocou um piso de mármore, né? Muito bonito. Mas quando você mostrou o fundo do elevador, diga, o fundo do elevador como é que está? Todo corroído, né?
de madeira, que não pode ser de madeira, é madeirite, né? Uhum. Então, assim, lá dentro, né, foi feita uma modernização, né, que não teve muito a ver com a segurança em si, né? Enquanto, na verdade, não foi feito o serviço que deveria ser feito, que é o de atender às normas, por questão de segurança, né? Então, ocorre muito isso, né? Demais. Mais uma vez, briga de preço. Isso aqui é a norma. É a ideia, é o que a norma fala de serviços de análise de risco. Você olha o equipamento e faz uma análise de risco naquele equipamento. Ou seja, você pode pegar um elevador, eu tenho um trabalho que estou fazendo agora, tem um elevador que prédio pequeno, dificuldade, que é pouca gente pagando, tem dificuldade, lógico. E a ideia era embelezar. Eu falei, não, gente, o problema de vocês não é embelezar, o problema de vocês aqui é máquina. Esta máquina, esse sistema de freio de máquina é obsoleto. É um sistema de risco. Está na norma, está na recomendação do fabricante. Vamos trocar a máquina. Ah, mas é caro, mas tem que trocar. Ou troca a máquina ou não faz nada. Não gasta dinheiro com outras coisas. Então eles aceitaram. Trocou a máquina, trocou o comando e a perfumaria ficou. Vai fazer na segunda etapa? Pode fazer? Pode. Então, essa modernização ela tem que ser vista como análise de risco. É o que tem que ser feito. Tem um acidente que eu estou trabalhando nele, aconteceu recente, e eu estou fazendo a perícia para o cliente. Esse elevador foi modernizado. Há mais tempo. Já existia uma norma anterior a essa norma é mais nova, de 2022, mas existia uma de 2008, né, que fazia com o mesmo foco de trazer os elevadores antigos para o nível de segurança mais atual. Foi feita a modernização desse elevador acidentado e foi olhado, não foi dado essa visão geral, não foi feita essa análise de risco. Você teve, vou trocar o comando, fazer aquilo ali, ou seja, trazer era de outras marcas, o elevador de outra marca, o cara quis trazer esse elevador para a marca dele, coloca um comando dele, pronto, descaracterizou o elevador, trouxe, mas não fez essa análise de risco. O elevador acidentou. Não teve morte, mas teve dano com pessoas. Teve danos com equipamento, né? Então, essa é um ponto-chave, isso que você falou, Henrique. É um ponto-chave você fazer não perfumaria, não fazer simplesmente porque fazer o que a empresa está querendo que faça. Eu tenho trabalhado hoje, o pessoal pede sempre para fazer escopo de modernização. Eu faço. Mas eu peço primeiro às empresas que estão participando do processo, que elas façam a proposta dela. Eu quero ver o olhar dessa empresa sobre o equipamento, antes de dar o meu. Eu já sei o que é. Eu já olhei. Está aqui, está guardado. Mas eu quero que a empresa dê a opinião dela. Porque se eu falar, faça isso aqui, ela vai, vou fazer, isso que você quer que faça, eu vou fazer. Vai se adequar ao que está sendo pedido, né? Mas eu quero a ideia, eu quero ver a posição dela. O que você vê? Como é que você está enxergando esse produto? Qual é o olhar sobre as prioridades ali, né? A partir daí eu já sei como é que aquela empresa vai trabalhar naquele prédio. Aquela empresa vai ganhar pontos ou perder pontos sobre a minha ótica, sobre as normas, né? Naquele elevador. Então eu já sei, esse aqui eu posso... Está bem próximo do que a gente está pensando, né? Está bem próximo do que a gente está vendo. Então essa empresa é uma empresa séria, uma empresa que está pensando na segurança, não quer vender simplesmente. Então eu gosto muito de fazer assim. O pessoal sempre pede, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Porque se eu fazer uma relação lá do que para fazer e mandar o cara orçar, é mais rápido. Mas eu quero, venha no prédio, olha o elevador, levante.
Apresente. Eu já fiz, já sei, já estou olhando. Quando chegar, opa, aqui tá bom. Essa aqui eu já descarto, ó, essa aqui... Sim. Né? Você comentou um caso agora há pouco aí de um condomínio que, apesar de serem poucas unidades, né, eles acabaram aceitando aí a sua orientação e priorizando a questão da segurança. Mas a gente sabe também, e é preciso reconhecer isso, que no ambiente condominial a questão financeira é uma questão muito presente, né? Assim, porque tem muitos condomínios que são condomínios, especialmente os mais antigos, né? Foram concebidos a partir de uma lógica um pouco diferente da que é a vigente hoje. Então, muitas vezes tem poucas unidades para ratear as despesas que são despesas elevadas e acaba ficando pesado mesmo na hora de dividir a conta, né? Então, nem sempre a contratação de uma consultoria é uma possibilidade imediata para um condomínio pequeno, certo? Visando até a gente aproveitar aqui a sua expertise para poder dar uma orientação para esse síndico que não tem, no momento, condição de contratar uma consultoria, mas, ao mesmo tempo, está preocupado e quer melhorar o seu olhar sobre a questão dos elevadores. O que é que você acha que é indispensável constar num contrato com a empresa de manutenção? O que é quais são os itens prioritários ali para ele começar hoje? Falar, ó, o cara vai começar a se preocupar com o elevador do prédio a partir desse podcast aqui. Viu o vídeo, chamou a atenção para um problema que não estava no radar dele. O que é que ele tem que olhar primeiro? O que é que você sugere? Assim, por onde é que começa a análise? Fundo de reserva. Faça um fundo de reserva. Você trabalha, as pessoas trabalham, recebem, fazem aposentadoria, fazem alguma coisa para lá na frente já ter uma reserva para continuar vivendo. Né? Com a hora você vai ter que parar de trabalhar. Você vai fazer alguma reserva. Um prédio vai envelhecendo. O elevador é uma máquina. Vai envelhecer junto. O elevador não é eterno. Ele vai ter uma hora que vai ter que fazer coisas com o elevador. Então, comece a fazer uma reserva, pensando em atualizar, trocar, modernizar, mexer na segurança do elevador. Não só do elevador. Sim, sim. Né? Se a gente pegar um prédio, as pessoas pegam um prédio, vamos supor, vão olhar um prédio de 1980. Imaginemos que construiu um prédio hoje, 1980. Aí você comprou um apartamento. Aí você pegou um carro, parou o carro na garagem, levou a geladeira, o fogão, a televisão lá para sua casa. Nós estamos em 2025. 45 anos depois, de 80 para 25. O seu carro está no meu mesmo carro que está na garagem? É a mesma geladeira? É o mesmo fogão? É a mesma fachada do prédio? É a mesma cama? Você trocou. Você atualizou. Por que o elevador não troca? Por que o elevador... Ah, tem manutenção. Tem. É outro problema que eu vejo. Contratos de manutenção com troca de peças. Se você observar um contrato de manutenção com cobertura de peças, no meu ponto de vista, se for um contrato pleno, no meu ponto de vista, esse contrato, eu vou falar uma coisa aqui que as empresas não vão gostar, esse contrato seria eterno. Porque se você está dizendo que eu estou pagando a manutenção, e vou trocar a máquina, vou trocar o cabo de aço, vou trocar o relé, vou trocar a porta, vou trocar... Ele é eterno, o elevador não vai acabar nunca. Só que o mercado não trabalha assim. Quando você tem um contrato novo, você assina um contrato com cobertura de peças, com algumas exclusões. O que não aceitar nessas exclusões? Depende do preço que você está disposto a pagar.
Mais uma vez é preço. Não tem como fugir da questão do preço, Não né? tem. Não tem. Porque é aquele negócio, né? Sabe? Você tem um custo, você tem, né? Você tem componentes de elevador hoje que uma máquina, vai trocar uma máquina inteira, vai trocar um cabo de aço, vai trocar um inversor de frequência, são peças que têm peso. Muita gente não tem noção desses custos, Roberto. Você consegue estimar o preço de um elevador, de uma peça importante de um elevador? Eu assim? evito de mexer com preço. Evito. Sim, você até já comentou isso. Eu não gosto de ficar olhando o preço. Especulando aí a questão do preço. Eu vejo o preço quando eu estou analisando o processo. Aí tudo bem, eu analiso e tal, mas eu não gosto de ficar... sabe? E tem vários modelos, é a mesma coisa. Existem modelos diferentes. Quanto custa uma camisa? Quanto custa um carro? Quanto Sim. custa uma casa? Sim. Quanto custa uma geladeira? Posso lhe dar um valor de uma situação, né, atual, Recente. né, recente, que o Roberto participou também, né, e que engloba tudo que ele falou aí. Porque, assim, é um prédio antigo, os elevadores que tinham mais de 40 anos, 50, caminhando para 50, né? caminhando já para 50 anos, tá? Nunca teve, assim, uma modernização, Nada. né, nem uma intervenção, assim, séria, né? A única que teve foi aquela que você viu lá, foi o limitador de velocidade, que foi Isso. substituído praticamente, né? A própria fabricante do elevador, que era a Atlas, se eu não me engano, nem teve mais equipamento, ela não dá mais manutenção, né? Um prédio pequeno, você conhece, é um cliente nosso, né? De 14 apartamentos, com 2 elevadores e, assim, o parecer, né, de Roberto foi pela substituição total dos equipamentos, certo? Então, os orçamentos hoje já estão, né, com a obra civil que será necessária, né, para fazer a troca, está em torno aí de R$800 mil para 14 apartamentos, entendeu? 2 elevadores. Né? Para 2 elevadores, né? O Roberto também colocou assim, ó, se não pudesse ser feito isso, eu acho que ficou com pena do valor das pessoas, né? Se não pudesse ser feito isso, faça pelo menos isso aqui. Aí citou que precisava ser feito. Uns 4, 5 itens. Esses aí, né, que seria não seria uma troca total, mas seria uma modernização relevante, já está na casa de 400 mil aí, o menor. Entendeu? Para 14. Aí como o Roberto... 400 mil os dois, no caso, né? Os dois. Mas como o Roberto bem falou, né, aí as pessoas, o condomínio se preparar. Né? A melhor forma de se preparar é fazer os fundos. Né? Eu perguntei especificamente do valor para que as pessoas que nunca pensaram no tema tenham uma ideia de que eu sei que é caro, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção, entendeu? Assim, quando acha que o elevador... É por isso que acham caro pagar uma manutenção ao elevador de 3 mil, como você mencionou, porque ela não tem a dimensão de que, às vezes, a troca de um elevador pode ser 400 mil, entendeu? Justamente. Então... Tem elevadores, vamos dizer, elevadores novos, prediais, né? Que o elevador, vamos dizer, de uma construtora, ele teoricamente, ele tem um custo mais baixo, porque a interferência naquele elevador é muito menor do que num elevador, num condomínio habitado. Uhum. Pois é, se você trocar um equipamento dentro de um condomínio, é mão de obra, é um trabalho árduo. Sim. Não é fácil. Né? Você sair quebrando e trocando e montando e espaço. Dentro da obra você tem todo o apoio. Então você tem elevadores aí de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, você tem elevador nesse preço. Tem elevador de 600 mil, 700 mil. Então, elevador é um item que a gente olhando assim, é caro e tem um problema que é a escala. Né? Uma fábrica, só o Brasil talvez tenha o quê? 20 mil elevadores. Não, o Brasil não, Salvador. Será que tem estudo? 15 mil elevadores? Acredito que é mais. Tem não. Tem não? Tem não. Entendeu? O Salvador, desculpe. Uhum. Você tem talvez esse número. Então, enquanto carro, uma fábrica cospe quantos carros por dia, né? Por mês, né? Então, a escala de produção e elevador tem uma coisa, elevador, você pega uma geladeira, pega um carro, você chega na loja, compra e sai rodando. Então a fábrica, o ambiente fabril, o carro é todo fabril.
Elevador é um Lego. Elevador é Lego, você compra os pedaços, teoricamente falando. A fábrica, né? Você fabrica, encaixota, transporta caixotes e chega na obra, você sai montando. Você vai montar seu Lego. Né? Então não é aquela a geladeira que você chega na loja, compra e leva embora. Foi montado numa fábrica, no ambiente fabril, é mais fácil, muita robótica envolvida, etc. O elevador tem robótica na fabricação, etc. Mas a montagem, ela é, teoricamente, vamos chamar assim, artesanal. Ela é manual. É demorada, né? É mais demorada. Esse condomínio aí, a estimativa é de quase 10 meses, né? Não, para começar, né? Para concluir. Entre começar e concluir. Normalmente vai ser trabalho vai ser 4 meses, 3, 4 meses. Mais a obra civil. 3, 4 meses. Adriana, o assunto tá bom, viu? O assunto tá bom, assim, tinha tanta pergunta ainda para fazer, né? Mas infelizmente o tempo, a gente vai ter que lhe convocar de novo, Roberto. Viu? Você se prepare aí, porque tem tanto assunto, né? Eu ia falar aqui do dia depois de amanhã, parafraseando o filme, né? Porque, assim, uma vez que o Roberto apresentou o seu parecer, né? Aí vem as obrigações do síndico, porque agora ele não pode dizer que não sabe, né? Ele já sabe o que tem que ser feito e tem que tomar as atitudes, né? E aí haverão ali situações em que as intervenções que podem ser feitas, né? De imediato, a depender do grau, né? Do grau de problemas que vier no parecer, né? E há problemas que vão demandar, as situações que vão demandar aí convocação de assembleia, né? A aprovação de captação de recursos para poder fazer aquelas melhorias, né? Mas assim, algo vai precisar ser feito, né? Então assim, então isso aí seria aí o dia depois de amanhã, porque realmente é o que nós estamos passando nesse condomínio especificamente, né, Roberto? Que a gente está fazendo esse trabalho, né? O Roberto já apresentou seu parecer, né? Realmente lá está bem complicada a situação, né? E os valores envolvidos são elevados, né? Mas a gente tem que enfrentar. E lá estamos enfrentando, né? Os condôminos lá estão enfrentando um problema, né? E vamos ter que tomar uma atitude por conta, inclusive, não apenas por conta da segurança, né? Do risco das pessoas, mas também pela responsabilização da própria gestão, né? Que já, principalmente agora, sabendo, né? De tudo isso, né, já tendo um parecer, tem que tomar uma providência, né? São vícios ocultos, vícios não, desculpe, ficam problemas que o síndico não consegue enxergar, não tem obrigação, ele não é para saber, ele não sabe tudo, né? Sim. Então ele tem que ter o apoio, nosso apoio, a gente está aqui para isso, é para dar apoio, para poder indicar, para poder orientar, coisas às vezes simples, acesso à casa de máquina, porta de casa de máquina, estrutura elétrica em cima de madeira, você tem coisas também, falta de aterramento, você tem coisas, né? Comum demais, sistema de antena na casa de máquina. O que tem de antena dentro de casa de máquinas, entra um técnico de antena dentro de uma casa de máquina, se acidenta, olha o síndico complicado. Sim. O posto do elevador, a caixa onde o elevador viaja, você cheio de fio, também descendo, não tem lugar de passar, passa por dentro. Ontem eu estava em cima de uma cabine olhando esse problema. Tem um prédio que está raspando, está pegando o cabo de aço, eu falei, vai dar acidente. Eu falei lá, eu já até fiz uma notificação para a síndica lá. Vai, se não mexer, porque os cabos estão todos soltos lá dentro. Eu já tive um prédio, estourou um fio de câmara, aqueles fios mais grossos de câmara, enrolou no contrapeso e derrubou o contrapeso. O contrapeso desceu uns 15 andares. Caramba. Desceu, bateu embaixo, fez um estrago. Tinha um passageiro na cabina e o freio atuou. Não caiu porque o freio atuou. Mas acidente causado por um fio. Enrolou, criou uma bucha e arrebentou. Então, são vários pontos, realmente tem muito problema. Pronto, ok. Realmente, assim, são muitos pontos e eu acho que essa fala sua é até interessante a gente, para a gente já ir deixar essa reflexão aí, né, nesse fechamento, porque realmente são, como eu até mencionei mais cedo, envolve conhecimentos técnicos, envolve questões que a gente
não conhece, né? Eu mesmo aprendi bastante aqui hoje, porque a minha praia é outra, né? Então é por isso que o síndico precisa realmente De apoio. se cercar aí do apoio, enfim, de quem realmente conhece o assunto. Mas, Roberto, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Condotalk. A gente está iniciando esse projeto, né? E é uma honra tê-lo aqui conosco. Agradecemos a sua participação e vou passar agora para Henry aí fazer seus comentários finais aí, né? E Isso, antes da gente finalizar, né, eu gostaria novamente de agradecer nossos patrocinadores, né, a Braz Corretora de Seguros, né, a Impressões Gráficas, a Caires Engenharia e o Grupo Alerta e a Adriano Oliveira, Advocacia Condominial, né, pessoas aí empresas que estão contribuindo, né, para que esse podcast possa existir, né, e também convidamos você, né, ouvinte, né, se gostou do assunto e se interessa, né, por assuntos aí da área condominial, né, que nos siga, né. Nós deixaremos aí na descrição do vídeo, né, nossas redes sociais, né, para que vocês nos acompanhem por lá também, né. Se inscrevam no nosso canal, né, para que vocês possam estar recebendo, né, periodicamente. Nós faremos essas entrevistas semanais, né. Semanalmente estaremos trazendo pessoas aqui com expertise em diversas áreas, né. Semana que vem teremos uma convidada que também procuraremos falar de AVCB, tá? Então, assim, nos siga, nos acompanhe, tá? Para ficar sempre aí por dentro dos assuntos relevantes na área condominial. E agradecer a Roberto, né, que além de ser um parceiro, um amigo nosso, né, é uma pessoa de grande expertise na área, né, na área de manutenção de elevadores, né. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigado. O convite está aberto aí para sempre que precisar, quem quiser vir, fique à vontade, viu? E se você também, Roberto, quiser deixar uma mensagem final aí, enfim, fique à vontade aí para deixar seu recado aí, enfim, falar com quem você mandar um alô aí para quem você queira em termos de divulgação aí do seu perfil, da sua empresa. Isso, lembrando que vamos deixar também na descrição os contatos de Dr. Roberto Werneck, né, para quem quiser contactá-lo aí para contratá-lo, né, para emitir o parecer do seu elevador. Ok, agradeço. Não, a orientação para o condomínio é previsibilidade. Né? Tem que ter, para elevadores, você tem que ter um fundo de reserva, tem que começar a pensar que o elevador é uma máquina, acompanhar as manutenções. Se tem dúvida, a gente está aqui disponível. Não trocar de empresa que não resolve, ficar trocando, não vai resolver o problema. Tente encarar, ver qual é o problema do elevador, entender o processo e propor soluções. A gente propõe soluções para corrigir, dentro da boa técnica, de norma, dentro de segurança, etc. Agradeço o convite, muito obrigado. E o Henry vai deixar os contatos aí, né? Com certeza. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Agradecemos a todos vocês também pela participação aqui no Condotalk. Eu sou Adriano Oliveira, advogado, especialista em condomínios. Esperamos vocês aí no nosso próximo programa, que será semana que vem. Até a próxima. Até a próxima.